Meus irmãos, nós temos lido aqui um texto muito conhecido, mas a palavra do Senhor, ela preenche o nosso tempo, né? Quando eu digo preenche o nosso tempo, é porque ontem você lê um texto e medita nele, ele te enriquece. Quando você torna a ler hoje, parece que descobriu coisas novas, né? Há uma frase que diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Isso é uma frase, na verdade, né? As misericórdias do Senhor, que a Bíblia diz, misericórdia, tem gente que usa a palavra misericórdia para dizer a palavra. Então, mas na verdade, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a palavra de Deus não precisa estar escrito. Ela já opera em nós, como diz aqui a irmã Célia, uma transformação cada vez que lemos e estudamos a palavra. Por isso a Bíblia nos recomenda, Jesus nos recomenda e diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que acontece hoje é que quando a gente estuda a palavra do Senhor, quanto mais estuda, mais a gente descobre que sabe menos e que tem que estudar mais para adquirir um pouco mais de sabedoria diante do Senhor. É um texto que, se o irmão Eugênio tiver no calendário dele, ele vai ver que já foi lido aqui algumas vezes. Nesses 20 anos que a gente está aqui, ele sempre marca aonde é que lê. Ele está lá, se ele trocou de Bíblia, está o aviso lá. Então, já deve ter sido lido aqui dezenas de vezes. Mas Deus coloca em nosso coração falar sobre algumas particularidades que faz desse texto, que traz para nós uma reflexão nesse dia 14 de junho, que acreditamos que as portas já estariam abertas, mas na verdade é Deus que tem todo o controle, mas traz algumas reflexões que a gente não pode desconsiderar. Primeiro, bons hábitos de crentes produzem bons resultados sempre. Porque existem os hábitos naturais. Mas quando a gente cultiva os hábitos de Deus, eles se tornam sobrenaturais. Há uma carência hoje muito grande de pessoas que se dispõem a separar um tempo para dizer, esse tempo é para Deus. Você que está me ouvindo em casa, você já parou para fazer isso? Você tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o Twitter, vai falando aí, tem tempo para o Instagram, tem tempo para o passeio, tem tempo para o pai, para a mãe, para o filho, você tem tempo para tudo, para o lazer, para o trabalho. Você já separou um tempo para dizer, esse tempo eu vou dedicar ao meu Deus? Ah, pastor, mas eu quase não tenho tempo. Mas se você tirar um tempo para tomar uma boa atitude para com Deus, Deus não vai ficar com um reloginho na mão contando o tempo, não. Porque o tempo de Deus é diferente disso aqui. Isso aqui é cronos, é tempo humano. O tempo de Deus é outro, é diferente. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então Deus, o que Deus vai olhar no que você vai fazer é o seu esforço, é o seu trabalho. E tudo que a gente faz com esforço e com trabalho para Deus, o resultado é sempre positivo. Nunca Deus vai desprezar um tempo que você dedica a Ele. E nesse texto começamos descobrindo que Pedro e João, que acabaram, inclusive Pedro acabara de sair de uma grande pregação, né, onde tiveram quase 3.000 almas aceitando Jesus. Diz aqui que ele e João tinham um tempo para oração em um lugar reservado. Um tempo de oração em um lugar reservado. Naquele tempo era no templo, era uma igreja, era um templo também construído pelos homens.
Hoje a gente está com dificuldade dos templos. Mas quando a gente olha que se a gente dedicar ao Senhor um tempo, vocês vai conseguir um lugar para buscar ao Senhor. Às vezes nós estamos falando o ministério pastoral, a dificuldade do pastor. Às vezes as pessoas falam muito isso, mas eu quero dizer para os irmãos que uma das maiores decepções às vezes é quando você sabe que a igreja, que o crente precisa ter um tempo para orar, um tempo para buscar o Senhor, e ele não faz isso. Isso é triste. Pedro e João diz aqui que a hora nona, para você saber, a hora nona era às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. De horário diferente do chá britânico, o chá das 5. Diferente de algumas outras coisas, mas eles tinham esse bom hábito. Olha, Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração. Era uma reserva para Deus. Era um tempo de Deus. O crescimento da nossa fé, o crescimento da igreja de Jesus está ligado ao tempo que a gente dá ao nosso Deus. Deus quer que eu pergunte. Responda se puder. Que tempo você tem dado para o teu Deus? Pastor, eu não tenho tempo, eu já estou repetindo tudo que falei. Mas você tem 5 minutos? É muito? Começa com 3, para não dizer 2,5, senão é muita dízima periódica. Começa 3 minutos. Amanhã passa para 6. Porque à medida que você vai tendo tempo com Deus, Deus vai te respondendo à medida desse bom hábito. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, experiência própria. Quanto mais você dá tempo para Deus e busca Deus, mais tranquilo, mais quieto, mais abençoado fica a sua vida. Sabe por quê? Porque há uma operação de Deus dentro de você que faz brotar em você os fundamentos que são importantes para o crescimento da sua fé, da sua alma e o crescimento da igreja de Cristo. Então, esses homens tinham um compromisso com a oração. Eu ultimamente nem tenho proclamado a questão da oração. Tenho não. Eu deixo lá, estou deixando, quem tem a consciência vai orar, quem não tem desobedece, não ora. É simples assim. Porque é uma coisa que você tem. Olha, diz que eles subiam, ou seja, eles andavam, eles procuravam o lugar da oração. Eles não esperavam, eles iam. Mas nesse trajeto de obedecer a Deus, pode acontecer alguma coisa que o próprio Deus vai falar com você antes de você falar com Ele. Porque Deus é assim. Ele sabe o que ela, o que eu, o que você, o que nós, você que tem em casa, o que é que nós precisamos antes de pedir. Eu não sei se Pedro e João iam orar para fazer o que o meu Eugênio falou aqui, presbítero Eugênio, para aumentar a reserva, para ficar no limite bom. Eu não sei se eles iam porque eles amavam a obra para orar, ou se eles queriam buscar mais poder. Agora uma coisa eu sei, Deus já sabia que naquele lugar um milagre precisava acontecer com alguém que gostasse de oração. Pastor, por que eu deixo de receber muitas coisas? Verifique o teu calendário de oração. Verifique quantas vezes você busca o Senhor por dia. Bom, é muito, pastor. Bom, vamos lá, por semana. Quanto tempo você
você dedica. Pastor, por que o senhor está dizendo isso hoje? Porque quando você começa a dedicar a Deus bons hábitos de oração, Ele já vai fazendo os milagres acontecendo antes de você pedir, antes de você precisar. Aí o inimigo olha para a sua casa e não entende. Como é que a casa daquele moço é abençoado? Como é que aquele moço lá é abençoado? Eu não entendo esses crentes, sabe por quê? Porque aquele moço lá, a casa dele, ali tem alguém que tem compromisso com Deus, e quem tem dado tempo a Deus, Deus supre todas as necessidades. Eu já disse aqui N vezes, foi o salmista que disse: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. Mas quando você fala isso de Davi, olha a vida de oração que ele tinha, a vida de intimidade, de amor, de comunhão com Deus. Eu acho que a quarentena, que não é nada de quarentena, o isolamento, né? Que era para ser vertical, ficou horizontal, sei lá como é que ficou, não sei se isso deixou de, o que produziu, bom, não é aqui que eu quero dizer, mas eu penso que esse período foi uma oportunidade que Deus deu de você criar um tempo para Deus. Ah, pastor, mas no tempo que eu ia ficar em casa era tão bom quando eu ia para a igreja. E quantas vezes você vinha para a igreja, meu irmão? Nós íamos para a igreja, mas a igreja não ia para dentro da gente. Quantas vezes? Saía de casa até triste às vezes, esse negócio é complicado, eu não vou, até triste às vezes, mas eu vou lá para me alegrar. Só que na verdade, Pedro e João não iam no templo para se alegrar, não, eles iam para orar. Por quê? Porque a casa do Senhor, o templo sempre foi chamado, e a minha casa será chamada casa de oração. Ah, e a palavra oração, pastor? Verbo. A minha casa será chamada casa do verbo. Pastor, mas o que é verbo? Palavra. A minha casa será chamada casa da palavra. É onde você vê a palavra, ouve a palavra, lê a palavra, medita na palavra, guarda a palavra. Então quando vai orar, você não vai para um monólogo, você vai para conversar com alguém. Esse dia eu estava falando com um companheiro nosso, vou citar o nome, porque é uma conversa muito agradável, pastor presidente da Assembleia de Deus, Real do Cabo, pastor Nicodemos, amigo. E eu estava dizendo para ele, pastor, a gente precisa vir aqui, e a gente falando das agruras. E eu disse, pastor, essa noite no meu horário de oração, quando eu vi, já tinha até passado do horário, mas eu só conversei com Deus sobre esse negócio dele me manter à frente de um trabalho. Falei com Deus, eu conversei com Deus. Sabe o que aconteceu? Deus conversou comigo também. Porque Deus responde a gente. Deus fala com a gente. Deus fala com você quando você tem esse propósito. E o melhor que isso, irmão, Ele já pode preparar um grande milagre antes. Foi o que aconteceu aqui. Bom, diz aqui no versículo 2 que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Outro cenário. Primeiro cenário, os homens de Deus com bons hábitos, não importa o que vai encontrar pela frente, ele faz porque ele faz para Deus, como diz Paulo escrevendo à igreja em Roma no capítulo 11, porque dele, para ele, todas as coisas é para Deus. Quando você faz para Deus, você não quer saber que vai encontrar coxo, paralítico, polícia, coronavírus, pneumonia, câncer. Você não quer saber o que você vai achar, porque você está fazendo para Deus. O outro cenário era um homem coxo. Quando diz desde o ventre, é porque já nasceu, né, irmão Johnny? Deficiente. Já nasceu com
deformação em seu corpo. E o meio de sobrevivência dele era pedir dinheiro. E diz que todos os dias, aqui diz assim, olha, e todos os dias, presta atenção nisso, irmão. Eu não sei se Pedro e João já tiveram antes na Porta Formosa, mas isso ficou registrado aqui, porque foi nesse dia, porque Deus escolhe o dia, é Ele que acerta a sua vida quando você tem diálogo com Deus. É Ele que acerta as tuas bênçãos, é Ele que acerta a tua situação, é Ele que dá luz nas tuas dúvidas, é Ele que tira a confusão do rosto, é Ele que aclareia a mente, é Ele que faz, quando você tem um tempo para orar. Agora, eu achei interessante que eu fiz um estudo aqui esse dia sobre as portas, falando sobre os muros. Aliás, não fiz estudo, trouxe uma palavra sobre o trabalho de Neemias, e a gente nem concluiu, porque foi terça-feira. Se alguém não ouviu, procura lá, está lá no YouTube e assista lá. Aproveita, dá um like se gostar, se não gostar também dá um negócio assim para baixo lá, não tem problema. O importante é você ouvir. Então veja bem, eu estava fazendo um estudo no livro de Neemias, você encontra as 12 portas. Nessa ocasião, Jerusalém não tinha mais as 12, tinha apenas 8. Por alguns motivos lá, que não dá tempo de explicar tudo aqui. Segundo Flávio José, eu escrevi para não esquecer, essa porta famosa relaciona com a mesma porta de Jafa. Ou seja, aqui está em Neemias, a porta velha, que foi reparada por Neemias. E no exterior do templo há uma pré-porta de acesso ao pátio para as mulheres. Os árabes também chamam-na até hoje de porta do amigo. Abre-se para o oeste em direção à cidade que existe hoje em Israel, chamado Jafa. E é mais conhecida e movimentada de todas devido ao seu constante fluxo de turistas que vai lá para conhecer. Então, era um lugar público desde aquele tempo e continua até hoje. E João e Pedro deparam com aquele moço. Eu quero pedir atenção aqui nesse detalhe. Glória a Deus. Meu irmão, não precisa sair procurando o milagre. O milagre vai te procurar para acontecer. Quem tem intimidade, quem caminha com o Senhor, o milagre vai acompanhar ele. Aliás, Jesus disse isso lá, que os sinais seguirão aos que creem. Os sinais não vão na frente não, os sinais seguem aos que creem. Diz aqui que aquele moço era colocado para pedir esmola aos que entravam naquele templo. E o verso 3 diz assim, ele, quem? O coxo. Vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem a esmola. Eu já tive a oportunidade de ver pedintes nas portas de igrejas, capitais. A capital onde eu transitei mais foi a capital mineira, onde eu morei por alguns anos também. Eu me lembro que quando a gente ia ao centro da cidade, tem diversas igrejas, diversos bairros, diversas igrejas, é quase que comum, não sei hoje, você vê pessoas assentadas nas escadarias pedindo. É uma humilhação pedir. É uma humilhação. Pedir é muita humilhação. Às vezes a pessoa está ali com a deficiência física, às vezes a pessoa está com a criança doente, desfalecida no braço, a pessoa está ali pedindo porque ele precisa de um recurso para manter a vida dele, já que ele era inválido para a vida profissional. Mas normalmente as pessoas nessa condição, eles pedem uma esmola, pelo amor de Deus. E eu não quero mudar muito, que eu não tenho isso aqui na Bíblia para dizer, mas tem a impressão que eles viram Pedro e João, aí diz assim, que iam entrando, isso está na Bíblia, aí pediu, o senhor pode, pelo amor de Deus, me dá uma esmola, me dá uma ajuda.
Irmãos, é tão importante a vida do crente que ora, que até os pedidos que são feitos a ele, é Deus que se coloca na frente para responder por você. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Por isso, nós somos cheios, certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Segue a gente. Glória a Deus. Eu estou aqui falando com vocês, olhando, pensando nessa cena, a necessidade daquelas pessoas. Mas glória a Deus que ali não estavam dois psicopatas, não estavam dois religiosos. Tinha dois homens de Deus, duas pessoas com compromisso e com tempo para orar um pouquinho, em nome de Jesus. Igreja amada de Jesus, crie um tempo para você orar um pouquinho no teu quarto, longe dos teus filhos, longe da tua esposa, do seu esposo. Entra lá, feche a tua porta. Nós tivemos um amigo aqui em Cabo Frio que o senhor levou recentemente, né? Um grande colega, foi o presidente aqui do Ministério São Cristóvão, um amigo, o pastor Samuel. E o pastor Samuel sempre participava quando estava com a gente em nossas reuniões, que ele podia. Ele marcava alguma coisa com a gente, disse, olha, meio-dia não. Todo dia ele orava de meio-dia a 1h. E se você por acaso ligasse para ele, que a esposa dizia, pastor, ele está no período de oração. Ninguém é mais importante do que Deus, quando você está com o joelho dobrado, com as mãos levantadas, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já contei algumas vezes na igreja, muitos dos irmãos que estão nos ouvindo já sabem dessa experiência, de um dos autores de hinos na harpa cristã. Claro que eu não presenciei, eu ouvi esse testemunho, e ouvi esse testemunho de um dos maiores pregadores das Assembleias de Deus no Brasil, pastor Gesiel Gomes, a quem amo, respeito e admiro. E no dia 14 de abril de 1997, quando eu fui consagrado pastor na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal, ele pregou essa palavra e nunca saiu do meu coração. Joel Carson, um dos autores de hino na harpa cristã, era um homem que tinha um compromisso com a oração. Todos os dias, não tinha ninguém, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha membro. A cidade pernambucana, Jaboatão dos Guararapes, pastor Joel estava orando. A esposa já sabia que estava orando. Chegava lá, quer falar, ele agora está orando. Quem ora o milagre vem na frente. Deus te responde antes mesmo de você pedir o milagre. Quanto tempo você tira para orar? Você que diz que é crente, que toca na igreja, que canta. Quanto tempo você tira para orar, pregadores? Eu sei que Deus está falando comigo aqui para dizer isso. Quando você tira um tempo, pode aparecer um coxo, pode aparecer um doente, pode aparecer um possesso de espíritos demônios, pode aparecer na sua frente enfermidades, tribulação, pode aparecer na sua frente fantasmas do mar, coisas que te assustam, rumores noturnos, setas que voam contra você. Tudo pode acontecer. Se você tem um tempo de oração, Deus está dizendo, eu tenho um tempo de solução para a tua causa. Eu vou fazer um milagre. Este moço pede uma esmola.
Acho interessante o versículo 3. Ele vendo a Pedro. Como é que estão te vendo? Ali não eram dois, repito, religiosos. Eram dois servos do Senhor. E o verso 4 diz assim: Pedro, com João, fitando. A palavra fitar é olhando diretamente para aquele coxo. Pediu: agora olhe para nós. Até agora ele tinha falado com os homens de Deus, agora precisava olhar. O milagre tem uma direção certa. O milagre tem uma direção certa. Aprendemos hoje na escola dominical sobre a unidade da fé, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. E esses atributos estavam em Pedro e João, porque eles poderiam ter dito: eu tenho pressa, eu vou orar, estou perdendo a hora, eu agora não posso te atender. Não, mas eles pararam e pediram: olha para nós. E o Espírito Santo quer que eu pergunte para você, meu caro irmão em Cristo Jesus: quando você dedica tempo para Ele, você tem autoridade dele para dizer: olha para mim. Porque quando olhar para você, já que aquele coxo estava todos os dias à porta do templo, também um texto da Bíblia, Jesus nos diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias. Jesus está com você. Agora, tem muitas lições aqui, porque Pedro e João recebem o olhar deles, um olhar de esperança, daquele moço, de esperança. Imagina, né? Alguém te pede uma esmola, aí você pode olhar para mim? Aí ele olha para você, o que ele vai esperar de você? O que ele pediu. Mas eu gosto das coisas de Jesus. O que Jesus faz, e Jesus ensinou no seu ministério, vai mais ou menos neste caminho. O moço estava cego e sabia que Jesus curava. Aí Jesus não cura. Jesus cospe na terra, faz o lodo com o cuspe dele. Não tenha nojo do cuspe de Jesus. E coloca nos olhos do cego. Agora você vai ao tanque de Siloé e lava-te. E o moço que era cego, agora tinha um negócio na vista que ele tinha passado com a própria mão dele, que Jesus tinha feito, mexeu, pôs no olho dele. Agora ele vai levando aquilo que Jesus pôs, e ele, certamente ainda guiado por alguém, vai ao tanque de Siloé, que não era distante dali. E quando chega lá, irmão, ele lava, e quando ele lava, ele vê. Nesse período de olha para nós, cresce dentro daquele moço uma esperança de ganhar um bom dinheiro. Não importa o que ele recebesse de Pedro e João, o importante é que brotou a esperança nele. Pastor, o que isso quer dizer? Que quando a igreja, quando o homem, a mulher de Deus vive uma vida de oração, a sua palavra produz esperança nas pessoas. Oravacho e cantalamaias. A sua palavra produz esperança em quem te ouve. E mais, produz esperança nos aflitos, nos necessitados. É quem mais precisa, que precisa ouvir. O encontro com a igreja precisa encontrar contigo. Fale do poder, fale do milagre, não te escondas, fale com autoridade, porque Jesus vai fazer o que você quiser,
se a sua vida tiver como dê um tempo para Deus. E Deus não exige muito, eu já disse aqui que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não está em uma cobrança, porque você tem que passar 24 horas. Não, Deus não está preocupado, não. Ele está preocupado com aquela fidelidade sua. Eu te amo, Senhor. Eu quero buscar a tua presença. Eu quero ser cheio do teu poder. A palavra de João, de Pedro e João, irmão, causou naquele mendigo uma esperança. Irmã, ele teve certeza que ia ganhar um bom dinheiro. Porque talvez os outros passassem lá. Irmão Johnny, jogava uma patacazinha, uma moedinha, né? Jogava lá, clim, clim. Muito obrigado, obrigado. Agora, a presença de Deus em sua vida promove diálogo com quem está em situação difícil. E a presença de Deus só é manifestada na tua vida, meu irmão, minha irmã, quando você dedica tempo para Deus. Eu quero grifar isso do princípio ao fim. Tempo para Deus. Aí Pedro disse, aí foi Pedro que falou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. E eu estou imaginando aqui, era mais importante a prata. Naquele tempo, aquele mendigo, ele só conhecia a prata. Ele só conhecia, talvez nunca pegou em um ouro, mas a prata, por questão da moeda, né? Ele conhecia. Naquele tempo não tinha muito dinheiro de papel mesmo, não, era tudo moeda mesmo. Negócio de nota de custou aparecer no mundo, era moedas. E ele pensou, mas eu tenho algo que eu vou te dar. Como é que está a reserva para dar alguma coisa para alguém? Está andando no limite da graça? Aliás, da fé, que a graça é transbordante, não tem limite. Está andando no limite da fé? A fé é para hoje? Ou então você está preocupado já com amanhã? Pastor, mas amanhã eu tenho que saber. Não, e claro, eu tenho que projetar o dia da manhã, eu tenho que procurar viver bem o dia da manhã, eu tenho que pensar assim, mas eu não posso deixar que o amanhã me apavore hoje, porque o dono da manhã é o Senhor, é Ele que cuida. Coloca na mão dele. São Pedro escreve na sua carta, lançando sobre ele toda a sociedade, porque ele tem cuidado de você. Está faltando remédio, está faltando saúde, está faltando dinheiro, coloca na mão dele. Esse moço aqui cheio de esperança. Os homens de Deus provocaram a esperança. Mas se não tem prata, não tem ouro, ele logo segue. Mas o que tenho? Se não tem reserva, vai dar o quê? Se você ora só para o gasto, meu irmão, como é que você vai fazer com os corchos espirituais que se portarem diante de você? Como vai fazer com a longanimidade para suportar os fracos, os conflitantes, como aprendemos hoje na escola dominical? Como? Oh, glória a Deus! Pedro e João tinham mais que reservas, tinha tempo para Deus. E por ter tempo para Deus, ele criou uma expectativa. E eu gosto desta linguagem aqui, porque até Jesus subir, a maioria das pessoas que se referiam a Jesus, se referia a Jesus, filho de Davi. Mas aqui já está trazendo Jesus como referência do lugar onde ele fora criado, Nazaré. Olha, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus, quando foi chamar Natanael, e disseram para ele que o mestre estava em Nazaré, que já tinha vindo, ele perguntou: pode alguma coisa boa vir de lá? E esse moço aqui recebe uma ordem
eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que é que você pode dar às pessoas? Oh, glória a Jesus. O que é a igreja? E eu digo igreja no sentido você, eu, individualmente ou coletivamente, não importa. O que é que nós podemos dar? O que é que temos para dar? Estamos na conta-gota? Hora de manhã para receber a bênção à tarde? Estamos na medida do nosso gasto, do nosso uso? O Espírito Santo de Deus quer que esta noite, 14 de junho, você reflita uma coisa, ore um pouco mais, dedique um pouco mais de tempo a Deus, porque Deus quer usar a senhora dentro da sua casa, para dizer: eu não tenho remédio, eu não tenho dinheiro, eu não tenho riqueza aqui da terra, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Sai fora enfermidade, em nome de Jesus Cristo, aquele que você já ouviu falar, o Nazareno. Levanta-te e anda. Ora, o que seria bom para aquele rapaz? Ganhar algumas pratas, algumas moedas de ouro, ou levantar e sair daquele quadro de dificuldade? Certamente ele toma uma atitude. Oh, glória a Deus. Quem tem tempo para Deus tem reserva para oferecer. Quem tem tempo para Deus tem atitude com quem precisa. A atitude dele, e tomando pela mão direita, o levantou. A longanimidade aí, a paciência. Ele não disse em nome de Jesus: levanta e anda. Mas ele creu no que ele falou, que Jesus já tinha mandado falar. É o mesmo caso que alguém pregou aqui um dia desses, não sei, da mulher que chegou em Jesus e tocou em Jesus, né? Não lembro mais quem, houve uma pregação dessa aqui esse dia, né? Foi o pastor Genilson aqui na terça-feira, hoje é quinta, foi na quinta-feira. Então, veja bem, é o mesmo caso. Ela faz uma atitude de quebrar barreira. Sabe quando ele pega na mão? Ele não dá chance para a dúvida, para o pecado dominar aquele homem esperançoso. Dá a mão até quem precisa. Opera um milagre em nome de Jesus, mas ajuda. Pega na mão, você não tem dinheiro, pega na mão dele. Levanta ele, dá uma palavra de ânimo, põe em pé. Os tornozelos e os pés vão se firmar. Diz a Bíblia que quando Pedro pega na mão daquele moço, tomou pela mão, não deu tempo da dúvida e de Satanás trabalhar. Sabe o que acontece? De se perder muitas pessoas no reino de Deus, porque se ganha para Jesus, mas não se toma pela mão, não cuida dele, deixa a dúvida entrar no coração, deixa o medo entrar. Eu louvo a Deus nesta noite, porque Jesus está aqui. E saltando ele, aí ele deu um salto, pôs-se em pé e andou e foi para casa. É isso? Não. Entrou no templo. Sabe por quê? Porque ele viu a atitude de quem estava com ele. E aqueles homens entraram, e diz que ele entrou no templo,
andando, saltando e louvando a Deus. Eu tenho a impressão, quando diz andando, ele começou a andar, mas de vez em quando ele não acreditava que estava curado, que não tinha recebido dinheiro nenhum, mas que tinha recebido uma porção especial de um Deus sobrenatural, que usava homens simples, mas homens que tinham tempo para Deus. Eu quero concluir dizendo para você esta noite: Deus tem mais pressa de usar você do que você querer que Deus te use. Deus tem mais interesse em te encher nesta noite de dons do Espírito Santo do que você de buscar. Deus tem mais interesse, meu irmão, em batizar você com o Espírito Santo do que você de buscar. Ele tem mais interesse. O que ele está esperando? Tempo para isso, tempo para Ele, tempo para Ele. Mas sabe o que é tempo? É dedicar. Sabe o que significa a palavra dedicar? É cuidar daquilo. Você dedica, você cuida, entrega para aquilo, se entrega para aquilo. Desliga o celular, desliga a televisão, desliga as redes sociais, desliga o forno lá para não queimar o bolo, desliga o que tiver de desligar e diga: eu quero poder de Deus para distribuir a bênção de Deus para as pessoas. E glória a Deus. E o mais bonito de tudo, olha, diz que ele entrou saltando e louvando a Deus. Eu não sei que tipo de louvor, mas ele louvava. Ele devia ter dito: Deus Jeová é o Deus Jiré, é o Deus da previdência, é o Jeová Adonai, é o El Shaddai, é o Jeová Jiré, é o Jeová Texinude, ou seja, o Deus da justiça passou por aqui, porque alguém estava cheio da presença de Deus, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Ele já virou um missionário, porque quem passou reserva para ele, passou o que Deus tinha dado, e conheceram-no, pois era o que assentava a pedir esmola à porta do templo, a porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que aconteceram. Ficaram pasmos, espantados. Aí Pedro começou a pregar outra vez. Aí você vai ver para baixo aí que Pedro começou a pregar outra vez. Não perdeu tempo. Sabe o que fez isso com ele? É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Voltou lá contando a história deles. Vocês estão maravilhados disso? Quem fez isso faz muito mais. Irmão, você pode hoje sacudir o mundo com o poder da oração. O que falta no homem, sobretudo aqueles que batem no peito e se dizem cristãos, é tirar um tempo para Deus do seu dia. É tirar um tempo para Deus. Tempo para Deus. Dê o tempo de Deus. A Bíblia nos ensina a ser fiel a Deus em tudo. E se a gente for seguir a regra do dízimo do tempo, que a palavra diz, quer dizer, a 10ª parte do tempo, no mínimo cada cristão devia buscar o Senhor 2h40 por dia. Parece um assombro, né? Mas isso você vai tirar das 8 horas que Ele deu para a gente descansar. Que a gente tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. Claro que eu sei que não é necessariamente assim, e 8 horas para descansar, né? Você tem o tempo dividido nessa coisa. Então você pode tirar o tempo para Deus. Mas não faça 2h30, porque pastor nenhum mandou, pastor nenhum pediu, não. Comece com 3 minutos. Quando você for enchendo da glória, da graça e da presença de Deus, você vai passar para 6. Você vai sentir tão bem que daqui a pouco você está orando. Daqui a pouco você termina de orar, mas eu quero orar mais. Eu quero comunicar mais. Eu quero verbalizar mais com Deus. E aí você pode encontrar um paralítico. Como os milagres precisam voltar, irmão. As Assembleias de Deus precisam. Nós precisamos criar juízo e vergonha espiritual.
Porque a gente está falando de milagre, parece que, irmão, isso até a década de 70, metade da década de 80, era normal nas casas de Deus. A pessoa entrava viciada, o pior vício que tinha na ocasião, apesar de ter outras drogas, ainda era o cigarro. Deus a pessoa ia à frente, colocava a mão, a pessoa sentia mal, nunca mais, sentia o cheiro de cigarro, já até passava mal. Vi muitas vezes. Hoje já tem igreja que tolera o cara até fumando lá, sentado o tempo todo. Nada contra ele estar lá, é melhor estar lá do que estar em lugares indevidos. Mas eu estou dizendo, o papel nosso da igreja de Jesus, meus irmãos, meus amigos, Deus os abençoe, Deus vos dê a graça, a sabedoria de voltar à verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja, pastor? A igreja que ora, a igreja que expulsa demônios, a igreja que o paralítico anda, que o cego vê, que o mudo fala. Esta é a verdadeira igreja. A primeira igreja no mundo foi sim a igreja católica. Enquanto se mantiveram as doutrinas dos apóstolos, era ela mesmo. Hoje muitos, tem neo-pentecostal, tem não sei o que, tem pentecostal, tem um bocado de coisa. Mas a igreja de Jesus é a igreja que ora, é a igreja que busca a sua presença. E não precisa ter o templo aberto. Cabo Frio ainda não está. Não precisa ter o templo aberto. Faça da tua casa uma casa de oração, uma casa de poder, uma casa de milagre. E quando qualquer pessoa te pedir alguma coisa que você não possa oferecer, lembra que você tem algo melhor para oferecer, mas você só pode oferecer se você tiver intimidade na oração com Deus. Aí ofereça-se, impõe as mãos nessa enfermidade, alguém doente dentro da sua casa. Aí alguém pode estar dizendo, mas pastor, eu nem crente sou, mas se você aceitar Jesus agora, Ele pode te encher de autoridade. E no nome de Jesus, você vai fazer proezas para a glória do Senhor.